Um terremoto avassalador no Japão. 8,9 graus na escala Richter. O maior registrado no país. O 7º pior do mundo. Em seguida, o tsunami. Ondas gigantes nas águas do Pacífico. O número de mortos passa de 300. Vizinhos de um reator nuclear danificado são retirados da área e o governo admite que pode haver um pequeno vazamento de vapor radiativo. Nossos repórteres trazem as informações ao vivo do Japão. Os novos tremores que assustaram o país. A aflição dos parentes no Brasil. E a oferta de ajuda dos líderes de outras nações. Veja também o reinício do processo que investiga o assassinato da adolescente Eloá em São Paulo. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. No pior terremoto de que se tem registro no Japão, as autoridades já confirmaram oficialmente mais de 350 mortes e 500 pessoas estão desaparecidas. 1 minuto antes do tremor, sismógrafos acionaram o Sistema Nacional de Alerta. Foi no período da tarde no Japão, madrugada aqui no Brasil. Eram 2h46 da tarde no Japão, 2h46 da manhã no Brasil, quando o terremoto sacudiu a costa nordeste do país. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a 373 quilômetros da capital, Tóquio, numa profundidade de 24 quilômetros. O fenômeno foi sentido na China, a cerca de 2.000 quilômetros de distância. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi de 8,9 graus na escala Richter. As autoridades japonesas informaram que chegou a 8,8 graus. A escala foi criada em 1935 pelo sismólogo Charles Francis Richter. O terremoto mais devastador registrado até hoje foi o de 9,5 graus no Chile em 1960. No Japão, o mais forte havia sido em 1923, quando a capital, Tóquio, foi sacudida por um tremor de 7,9 graus. O de hoje foi tão forte que mudou o eixo da Terra em 25 centímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália. Nos escritórios, muitas pessoas buscaram refúgio embaixo das mesas ou sob os batentes das portas, que protegem da queda de rebocos. Mas mesmo num país onde toda a população é exaustivamente treinada em casos de terremoto, o pânico levou muitas pessoas a cometerem erros. Esta mulher saiu debaixo da mesa para segurar um monitor. Já este grupo deixou correndo o prédio enquanto blocos de concreto caíam do alto. Estantes, móveis e diversos objetos eram sacudidos com força ou despencavam no chão. Nos mercados, os produtos se espalharam pelos corredores. Uma mulher filmou o momento do tremor. Com muito esforço, ela conseguiu sair. E ficou deitada na calçada enquanto a terra tremia. A estrada se partiu ao meio e uma parte afundou quase 1 metro. Os serviços de metrô, trens e aeroportos foram totalmente suspensos e era muito difícil falar ao telefone. Incêndios foram registrados em toda a costa nordeste. O mais forte, na refinaria em Chiba. Uma bola de fogo gigantesca podia ser vista de longe. 4 usinas nucleares estão na área atingida pelo terremoto. A situação mais delicada seria no reator nuclear da região de Fukushima, onde 3.000 moradores deixaram as casas e o governo decretou zona de emergência nuclear. As autoridades descartaram qualquer vazamento de material radioativo, mas as agências de notícias informaram que o sistema que resfria o reator, atingido pelo terremoto, estaria com problemas. O parlamento estava reunido no momento do terremoto. O primeiro-ministro, Naoto Kan, olhava para cima com o rosto assustado. Assim que pôde, ele deixou o local. Reapareceu para tentar tranquilizar a população.
Durante a madrugada aqui no Japão, a terra voltou a tremer várias vezes por causa dos choques secundários. E um novo terremoto foi registrado, desta vez no oeste do país. O epicentro foi na província de Niigata, uma região montanhosa, o que provocou deslizamentos e avalanches. Esses tremores também foram sentidos na capital, Tóquio, onde os prédios voltaram a balançar. Pois é, pouco mais de uma hora depois daquele primeiro tremor de terra, as ondas gigantes formadas no Oceano Pacífico atingiram o nordeste do Japão e vilarejos inteiros foram devastados pelo tsunami. Os moradores receberam alertas para que procurassem lugares seguros, mas ainda não é possível saber quantos não conseguiram escapar. Uma imagem impressionante. O tsunami invade uma área rural da província de Miyagi, no nordeste do Japão. A água arrasta tudo: casas, carros e até armazéns. A onda, cheia de destroços, avança pelos terrenos e pelas plantações e chega bem perto de uma estrada. Em Sendai City, this is, in Miyagi Prefecture. O entulho passa por cima de um canal de irrigação. Numa outra cena, é possível ver que entre as residências arrastadas, algumas estavam pegando fogo. Bairros inteiros nesta região foram varridos em poucos minutos. No porto de Kamaishi, mais devastação. Carros são arrastados como se fossem de brinquedo. Momentos depois, vários barcos também são levados pela correnteza, que não para. As embarcações passam por baixo de um viaduto, por onde motoristas tentam escapar com seus veículos. No outro ponto, um barco grande, provavelmente um pesqueiro, é levado pelo tsunami e bate com força no quebra-mar. Câmeras também registram o momento em que o tsunami chega ao porto de Miyako. Vários carros e pequenos contêineres foram levados. Uma onda lateral se juntou à principal e dezenas de veículos foram jogados. Pouco depois, uma espécie de redemoinho se formou. Perto dali, foi possível ver a onda passando ao lado dos prédios e casas. Um outro redemoinho foi visto perto da cidade de Fukushima. Uma lancha à deriva ficou no meio da correnteza. Na cidade de Sendai, câmeras de segurança registraram o momento em que a água invadiu a pista do aeroporto, que foi logo encoberta. Os carrinhos de bagagem foram arrastados. Funcionários e passageiros fugiram para o teto do terminal principal e ficaram à espera do socorro. O prédio ficou ilhado. Não era possível saber o que era pista e o que era estacionamento. Numa outra área, na cidade de Hachinohe, mais devastação. A água atinge um pier com uma força tremenda. Barcos são jogados uns contra os outros. A força do tsunami foi tamanha que arrastou um navio de carga que ficou virado em cima de uma rua em meio aos prédios. Várias regiões costeiras ficaram alagadas, como esta em Ibaraki. As imagens aéreas mostram barcos de uma marina destruídos e contêineres de um porto espalhados numa área alagada. Numa das áreas devastadas, um morador agita um lençol branco de dentro da casa. Toda a vizinhança ficou inundada. Em Iwate, foi possível ver como um bairro inteiro foi arrastado pelo tsunami. A onda chegou destruindo várias casas, até que atingiu um prédio pequeno, bem na frente da câmera. E o prédio inteiro veio abaixo. Estas imagens aéreas revelam que várias ondas gigantes chegaram à costa leste do Japão.
Elas vieram em série, atingiram áreas que já estavam alagadas. Imediatamente após o tremor de terra, alertas de tsunami chegaram a ser emitidos para 50 países e territórios banhados pelo Oceano Pacífico, incluindo o Havaí e a costa oeste das Américas. Até o momento, não houve relatos de danos fora do Japão e vários alertas já foram suspensos. No Japão, o alerta de tsunami foi emitido minutos depois do tremor de terra. Os moradores das regiões costeiras foram alertados por mensagens nas emissoras de TV, nas rádios e também por telefone celular. Mas até o momento não se sabe quantas pessoas tiveram tempo suficiente de abandonar suas casas e buscar abrigos antes da chegada das ondas gigantes que atingiram a costa japonesa exatamente 1 hora e 4 minutos depois do terremoto. As autoridades japonesas ainda não sabem exatamente o tamanho da devastação provocada pelo tsunami. Mesmo num dos países mais desenvolvidos do mundo, ainda há muitas informações desencontradas ou não confirmadas, como a de que trens inteiros teriam sido carregados pelas ondas. Este vídeo, divulgado pela TV japonesa, mostrou a coragem da tripulação de um barco que enfrentou a série de ondas gigantes. Para que a embarcação não virasse, o comandante acelerou na direção das ondas e assim conseguiu escapar. Já é manhã de sábado no Japão e nós vamos conversar ao vivo pela internet com o correspondente Roberto Kovalik. Bom dia, Kovalik. Você já tem alguma informação atualizada sobre a situação daquela usina nuclear, do reator superaquecido em Fukushima? Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Aqui são de trem de Kyoto, onde a situação aos poucos está sendo normalizada. O primeiro trem-bala em direção a Tóquio saiu às 6h14 da madrugada, sinal de que na parte sul do Japão a situação já está um pouco melhor. Agora, na parte norte ainda é bastante preocupante. Em Fukushima, realmente houve um pequeno vazamento de gás radioativo. E o índice de radioatividade no portão da usina que a gente está vendo agora é de 8 vezes o normal. Já na sala de controle central é de 1000 vezes o normal. Mas até agora não há notícias de feridos ou de que alguém tenha sido contaminado. Agora, num raio de 10 quilômetros em volta dessa usina, é proibido entrar e os moradores foram retirados. William, Fátima. Kovalik, a gente estava acompanhando aqui atentamente as suas 2 primeiras reportagens nessa edição do Jornal Nacional e elas nos fazem imaginar que talvez este tenha sido o fenômeno natural mais registrado por câmeras na história. Não me lembro de ter visto nada com uma profusão de imagens como essas. Mas não há imagens e não há informações ainda sobre possíveis consequências dos tremores secundários que se deram aí de madrugada, quando era o período da tarde aqui no Brasil. Você tem alguma informação sobre esses tremores? Olha, William, foi uma madrugada de uma tensão enorme em grande parte do Japão. Dá para seguramente dizer que mais da metade da população japonesa não dormiu à noite porque a terra não parava de tremer. Em Tóquio, os prédios balançaram a madrugada inteira, tanto em função dos choques secundários lá na região sudeste, aliás, nordeste do país, como por causa de um outro terremoto que ocorreu lá na província de Niigata. E agora imagens da manhã mostram a cidade de Sendai, que foi a mais atingida, com uma coluna de fumaça, né, de fogo, incêndio, que a gente está vendo aí, que está ocorrendo nessa cidade de Sendai, que é a capital de Niigata. Já, aliás, capital de Miyagi. Já na província de Niigata, que fica no oeste do Japão e onde ocorreu um terremoto bem forte de madrugada, houve vários deslizamentos e as equipes de socorro estão buscando nesse momento, tentando descobrir se há carros embaixo desses deslizamentos, dessas avalanches de neve, já que é uma região montanhosa e o terremoto fez que houvesse avalanches e que cobriram carros provavelmente e pelo menos 2 casas, porém os moradores foram retirados. Kovalik, obrigado pela sua participação. O nosso correspondente no Japão volta ainda nesta edição com outras informações sobre essa tragédia no Japão. A seguir, aqui no Brasil, a aflição de quem tem parentes no Japão. E como se forma o tsunami?